Fala pessoal, meu nome é Thiago Wittelder e a gente está começando mais um bate-papo. Na verdade, hoje é um programa, é um episódio praticamente em família, né? Porque eu recebo meu sogro e vou chamar de cunhado, né? Porque na verdade é cunhado da minha esposa. É isso, compadre é melhor, né, Juninho? Os dois. Bom, Juninho, Divaildo e seu Félix, vou chamar de Félix para ficar mais jovial, não é? Sejam bem-vindos. Pode ser seu Félix, só por uma questão de formalidade, mas na nossa intimidade pode ser Félix mesmo. É, não é? Bom, o episódio de hoje é sobre histórias das antigas. Eu pensei em fazer esse episódio porque nas tomadas de café do sítio eu escuto muitas das histórias de vocês, aí pensei, não, vamos aproveitar para gravar um podcast sobre isso. Nossa, coisa boa. É, não é? Aí eu pensei assim, a gente pode começar pelas histórias de infância, né? Porque seu Félix nasceu em... 47. 47, seu Félix? Faz tempo. Muita experiência, né? E Juninho nasceu em... 72. 72. Então a gente tem aí pelo menos 3 períodos de infância diferentes, né? Eu nasci em 95, e então temos aí uma infância dos anos 40... Dos anos 70 e dos anos 90. Mais anos 50, né? Mais 50, né, seu Félix? E seu Félix, como é que foi sua infância? Tinha que guardar a roupa para o dia da igreja? Só inaugurava na igreja, para ir para a missa. E meu pai, um boêmio comunista, né? Ele dizia que era um comunista romântico, não era um comunista tarifeiro, né? Sim. E muito boa. Muitas diversões assim muito naturais. Por exemplo, nós tínhamos os nossos primos quase todos ali para a banda do Alto Branco, quando o Alto Branco estava começando ainda. E a nossa grande diversão era atacar aquelas granjas que tinha próximo do seminário para roubar coco, roubar goiaba, aí tira por aí. Era um problema, às vezes cada carreira, que não era brincadeira. Agora o seu Félix tinha na infância uma coisa que Juninho não teve, que o pai de seu Félix era um pai mais tranquilo, do tipo assim, vamos debater democraticamente. Agora quando Juninho aprontava era um pouquinho diferente, né, Júnior? Era uma família de funcionários públicos, né? Aproveitei bastante a infância. Meu pai e minha mãe são vivos, 2 pessoas extraordinárias. Agora eles eram do carinho e o afeto. Na mesma proporção, eles, quando era necessário ser rígido e fazer o corretivo por algum mal feito, a mão era pesada. Principalmente de Dona Thelma, minha mãe, que ainda era do tempo daquela pontaria com a chinela, né? Você saía correndo, ela pegava a chinela, você fazia a pontaria e só pegava nas costas. Era incrível. Eu não errava um tiro, não. E ainda tinha o pior de tudo. 2 coisas que eu achava assim de uma crueldade imensa. Não corra não, que você apanha 2 vezes. Tinha essa. E aquela que era pior, vá lá no meu quarto e traga meu cinto. Era mesmo que matar. Era os 5, 6 metros mais difíceis da vida. Você já ia chorando para pegar o cinto, para voltar para entregar. Ou então vá pegar a minha chinela. Isso. Mas é terrível. São coisas da infância que passaram, né? De épocas que, infelizmente, ou felizmente, para mim, infelizmente, eu não vejo se repetir. Eu acredito que eu sou pai agora aos 48 anos, sou um pai velho, vou ser quase um pai-avô, e eu quero pelo menos passar para minha filha tudo aquilo que eu passei, respeito à igreja, respeito aos pais, a hierarquia dentro da família, não tem nada a ver com o exército, não tem nada a ver com forças armadas, mas o respeito ao pai, o respeito aos mais velhos, respeito a quem trabalha, respeito às pessoas que lhe ajudam, você não se achar melhor do que ninguém nunca, por mais dinheiro, por mais sucesso profissional que você seja, acima de você sempre vai ter alguém, e abaixo de você tem aquelas pessoas que merecem o respeito. Porque se você chega a alcançar algum sucesso na sua vida, tenha certeza que não foi só. Se você acha que o seu sucesso veio sozinho, porque você é o tampa de crush, aprenda aí, gaúcho, uma gíria. Tampa de crush, é um refrigerante da minha época. Você está redondamente enganado. No mundo, na sociedade, ninguém cresce sozinho. Você cresce porque tem alguém lhe ajudando. E você tem que saber reconhecer. E a melhor forma de reconhecer é respeitando. Né? Quando o respeito é uma via de mão dupla, você respeita para ser respeitado. E esses valores de antigamente, que eu acho que devem ser atuais sempre, é isso que eu pretendo passar para a minha pequena e, se Deus quiser, para o próximo filho ou filha. Muitos acham que eu quero um menino, mas eu ainda prefiro ter outra menina. Eu me dou muito bem com mulher, é mais fácil de... Graças a Deus.
E tem um exemplo de casa, né, do meu sogro aí, numa família onde tem 4 mulheres tomando conta dele, né? Com a neta agora 5. Seu Félix, ele é o grande rei do sítio, né? É um homem entre as mulheres, né, seu Félix? Olha, a mais novinha já tá mandando em mim, já. Né? Não sabe falar mais. Como quem diz, eu quero mamãe, bobo. Muito bem. Seu Félix, agora você estava falando das histórias que vocês pulavam cerca antigamente. Como? Sim. Que vocês pulavam as cercas para pegar fruta, né? É uma coisa que, por exemplo, eu já nos anos 95 e tal, assim, dificilmente pulava para pegar a fruta. Às vezes pulava para alguma coisa, mas... E hoje em dia eu percebo que se tem isso cada vez... Assim, hoje a gente quase não vê mais criança fazendo isso, para ser sincero, né? Assim, você acredita que isso, de certa maneira, faz perder um pouquinho daquela magia da infância? Eu acho que faz, né? Eu acho que no meu tempo, e ainda pegando no tempo de junho, né? Depois de muitos anos na frente, mas depois de junho, é que o negócio mudou muito, né? Antigamente os costumes eram mais demorados, né? Mas com a internet, com os novos tempos, as coisas mudam demais. E, lamentavelmente, para uma criança, só muda para pior. Não é? Eu acho que só muda para pior, porque vem a internet, vem o celular, vem a novela, vem tudo isso, e faz com que as crianças não se encontrem como era no meu tempo. No meu tempo tinha na frente da casa, geralmente não era calçada, era de terra, a frente das casas, nos bairros principalmente, e a gente brincava de bola de gude, de peão, de futebol, com bola de meia. Era uma vida muito mais vivida junto à natureza, né? E aos amigos, que eram as crianças, né? De uma maneira geral. Até para que as pessoas entendam, o seu Félix é do interior da Paraíba. Picuí também é Paraíba, né? Eu nasci aqui, mas a minha família, por parte de mãe, é do interior da Paraíba, de Picuí. Certo. 140 quilômetros. E a família, por parte de pai, também do interior de Pernambuco, Gravatá, Pernambuco. Então eu tive experiências de infância no interior, tanto por parte de pai como por parte de mãe. As minhas férias eram compartilhadas. As férias do meio do ano, nós íamos para Gravatá, Pernambuco. E as férias de janeiro nós iríamos para Picuí, porque coincidia com a festa de padroeiro local, que era a maior festa da cidade de Picuí, que era a festa de janeiro do Santo de São Sebastião. Então as férias em cidade do interior, para quem não sabe, que o seu Félix falou agora, a diferença da infância, da nossa época, da minha época e da época dele, da infância atual, é porque na nossa época as experiências e as relações entre pessoas eram físicas, eram no contato, era olho no olho, era brincadeira, era com aqueles brinquedos. E hoje as crianças de hoje em dia estão passando por experiências muito mais virtuais, através de uma tela de um celular, tela de um computador, e vão perdendo essa capacidade de interagir fisicamente e até mesmo de conhecer o mundo. Eles vivem trancados dentro de uma caixa, colaborando com o que o meu sogro falou. Eu acredito que isso seja muito prejudicial no crescimento, na formação do caráter e da personalidade dessas crianças. Elas vão crescer uma geração Y, Z, sei lá o que é. Já estamos na Z agora, eu acho, né? Observando a minha infância, porque os primeiros 5 anos, o estouro mesmo de internet, a gente pode observar a partir dos anos 2000, mais ou menos, né? Então, os meus primeiros 5 anos, que a gente não tem muita lembrança, né? Foi sem internet, assim, mas eu lembro muito bem, assim, de tipo, ir na casa do meu avô, que tinha terra e terreno, de correr solto. Era um tipo de experiência muito diferente do que se tem hoje. E quando a gente observa tudo isso, essa questão da internet, né, do avanço da tecnologia, de certa maneira, a gente também percebe que, por exemplo, problemas emocionais também cresceram, né? Tipo, tudo isso vem em conjunto, né? Exato. É uma soma de fatores que acabam resultando no que a gente está vivendo aí, no que a gente vê hoje. Mas a tecnologia, a internet em si, ela é mais ou menos dessa época que você está dizendo, mas o mundo já começa a evoluir há bastante tempo atrás, de uma maneira muito, muito rápida. Com certeza. Exemplo, eu tenho uma experiência vivida no Rio de Janeiro,
quando trabalhava com o grupo financeiro Campina Grande, que era do Banco Industrial de Campina Grande, de Newton Rick, que foi prefeito, cassado em 1964. Quando foi para o Rio, já na época de 70 e pouco, quando ele já era um dos bancos famosos do Rio de Janeiro, ele já estava construindo um sistema telefônico para pegar no telefone no Rio de Janeiro e falar aqui para a matriz do Banco Industrial de Campina Grande, sem usar a empresa estatal, Diretamente, né? Então, daí para frente, começaram as coisas a andar muito rápido. A minha origem realmente é de Campina Grande. Eu sou filho de Campina Grande, meu pai é filho de Campina Grande, uma das famílias fundadoras da cidade. O nome da minha avó, mãe do meu pai, era Vitoriana de Almeida Barreto. Vitoriana, seu Félix. Almeida Barreto, sou uma família tradicional de Campina Grande, antiga. Então a gente sempre gostou muito desses momentos passados, como também dos presentes, né? Hoje eu tenho a satisfação de conhecer você, né? Como meu genro filho, e Júnior pode ser um filho mais velho um pouco, Sim. né? Tava demorando, Mais velho sobrou. um pouco, mas era possível, né? Era possível ser meu filho. Desde que eu tivesse casado mais cedo, só que eu demorei um bocado. Ei, seu Félix, agora eu vou puxar. Eu não vou puxar por essa da idade que pega, né? Não fica muito bom. Aí eu vou puxar pela outra, que o seu Félix falou que foi morar um tempo no Rio de Janeiro e tal, né? Eu imagino que as principais experiências de avião, seu Félix teve por quais anos, assim, mais ou menos? De avião? Avião. Primeira vez. Tu lembra a primeira vez? Lembro. Eu fui para o Banco Pesquia foi logo após a Revolução de 64, quando Newton Rick foi cassado e começou a trabalhar no banco. Começou a se dedicar ao banco. 67 por aí. 67. E tu? 72, ó. Hein? Eu nasci em 72. 72. Foi um pouquinho antes, do nascimento. Antes do meu nascimento. Tu foi quando, Júnior? A primeira Primeiro vez? voo, 94. Assim, a experiência com voo, principalmente, que a gente tem, nós três, é totalmente diferente, né? Porque o meu voo já é aquele voo com 2 fileiras, 3 de cada lado, grudado em cima do outro, e o alimento do voo é o salgadinho, né? O primeiro voo foi 94, na época do Plano Real. A gente pegou uma desvalorização do dólar em relação ao real. Veja só, hoje a gente vive uma coisa completamente ao contrário. Sim, diferente, né? E eu viajei para a Europa, ó. Foi de Recife para Madrid, 10 horas de voo. E era completamente diferente. Você tinha serviço de bordo, você tinha primeira classe, tinha classe executiva. Tinha todo um glamour de viajar, você botava a melhor roupa para poder viajar. E na época eu era novinha, bebia, então eu tomei todas e... Sim, serviu uísque, né? Uísque, outras bebidas, né? Foi para dormir. Tomava muito uísque, seu Félix? Não, eu nunca fui muito tomador de uísque, não. Mas eu tenho um amigo meu que quando a gente viajou, nessa época, do Rio de Janeiro para Salvador, quando o banco tinha comprado um outro banco em Salvador, e nós fomos fazer um levantamento patrimonial dos bens materiais daquele banco, ele era muito exigente e tomava bastante uísque, né? Eita! Então ele sempre pedia a moça a aeromoça uma dose com a quantidade de pedras de gelo que ele queria na dose. Como ele bebia muito, ele pediu várias, né? Várias. E a quantidade do uísque ele dizia que queria também. Então, a aeromoça, eu acho que se aborreceu com ele e encheu um copo de uísque. E ele deixou lá o copo cheio de... Tomou não? Não tomou. E quando a aeromoça passou, ele disse: moça, cadê o uísque que você não trouxe? Ela disse: eu trouxe, senhor, olha aí. Ela disse assim: não, isso não é uísque, isso é cerveja, porque esse uísque não se serve assim. A moça teve que trazer outro. Mudou muito, né? O serviço de bordo tinha cardápio. A gente recebia toalha, a gente recebia um conjunto de talheres com um nomezinho gravado da Vale, que muita gente roubava como souvenir, inclusive eu na época roubei também, botei dentro da mala, não devolvi mais nunca. E tinha assim um glamour todo especial. O fato de você viajar, além de ser um meio de transporte mais rápido e mais seguro, mas tinha aquela questão do status.
E de ser um acontecimento. No primeiro voo da pessoa era um acontecimento social. Hoje não, hoje as coisas já estão mais banalizadas, já estão mais assimiladas, né? Hoje o voo é uma necessidade de transporte rápido, seguro e econômico. Ao contrário daquelas épocas que era rápido, mas não era muito econômico. Tinha até de ir com a roupa especial, né? Era você vestido a caráter. Não era muito diferente da época do Lula, né? Eu já peguei essa época, né? Que na minha época... Sem nenhuma crítica, viu? Aliás, com elogios. Eu tava esperando essa parte. Muito bem. Eu já viajei assim, como eu disse, o meu voo ele era o econômico, né? Tanto que o primeiro voo que eu fiz, eu paguei muito pouco. Foi para o Rio de Janeiro o primeiro voo. Foi assim um preço que hoje é incomparável, né? Agora, antigamente essa experiência eu acho que era ainda mais intensa, né? Porque... hoje a gente, pelo menos, percebe que tem uma segurança um pouco maior nos voos. Pelo menos é o que eu sinto. Eu não sei se eu posso garantir Mas isso. voltando à questão do acontecimento. Eu me lembro, eu morava em João Pessoa, nessa época, então, ir ao aeroporto era um passeio de domingo. E sair de João Pessoa para ir ao aeroporto de Recife, então era o top do top, porque você tinha voos internacionais, de lá de Recife é que você conseguia ver aquelas aeronaves de grande porte que você via na televisão. Sim. Aqueles DC-10, você chegava no aeroporto, você já viu o avião, a cauda do avião aparecendo longe. Então, para a criançada, na minha infância, aquilo era fantástico, era um passeio. Isso, e principalmente para os voos internacionais, né? Isso. É verdade. Agora, vocês estavam falando nessa questão de outros estados, enfim, mas eu vou dar uma boa mudada. Como é que eram as festas antigamente? Seu Félix, eu não tenho certeza. Já foi DJ, seu Félix? De quê? DJ? Já tocou festa? Porque, já, né? Já, mas não é emergência, né? Entendi, porque tinha uma boate. A gente estava em plena época do embalo de sábado à tarde, na noite, sei lá, né? Como era? Embalo de sábado à noite, né? De outra volta? De outra volta, né? E a gente tinha a boate, famosíssima em Campina Grande, junto com todas as outras. Nós tínhamos a boate Maria Fumaça. E o meu irmão uma vez se zangou com sonoplasta, que chamava na época. E eu tive que assumir. Como eu não gostava de música internacional muito agitada, eu tive de pegar todos os discos, aqueles discos grandes de vinil, né? Vinil, e marcar a música pelo ritmo, médio, leve e grave, né? Mais forte, dançante, né? Mas foi eu só passei uns 30 dias nessa tarefa, que foi muito forte, uma tarefa muito exigente, porque para mim foi. Eu fumava nessa época mesmo, e na primeira noite que eu assumi esse serviço, eu fumei 3 carteiras de cigarro sem tomar uma dose. O pior que tem esse que não tinha dose de cerveja, nem de uísque, nem de rum Montila, que vendia muito na época também. Sim. Mas eu vivi esse momento também de sonoplastia para a época e hoje. É porque começou com esse nome, né? Era. É porque se chamava o trabalho de discotecagem, né? Que aí depois foi mudando os nomes conforme o tempo, né? Mas o Júnior também, né? Pegou uma boa parte dessa, né? Final dos anos 80, início nos anos 90. Não trabalhando, não como profissional da boate, nem proprietário de boate, mas como consumidor. Eu já morando aqui em Campina Grande, nós saímos daqui em final de semana, às vezes, para Recife, para ir passar o final de semana em Recife por causa das boates. Eita. Estava na moda em Recife, tinha que ser maior, então Recife abria 3, 4 boates e elas conseguiam conviver sem uma ter que fechar a outra. João Pessoa, nós ainda pegamos a boate de Brumas, eu não ia para frente da boate do Hotel Tambaú, mas não conseguia entrar porque era muito jovem, mas eu ficava lá olhando aquela movimentação do pessoal que entrava, que ia vendo as músicas, o que é que tocava. Eu sempre gostei desse tipo da música eletrônica, do DJ, do trabalho do DJ. Ainda hoje coloco no YouTube algumas coisas para ficar acompanhando. E foi uma época boa, uma época dificilmente as boates terminavam em violência. Eu não sei se era o caso do ritmo, era difícil você ver uma briga na boate quando só tocava aquela música eletrônica, quando tinha um DJ.
A Boate Esquina, que eu não participei, já no finalzinho dela, não por questão de idade, mas porque estava morando em Campina Grande, em João Pessoa. Mas fui para muita festa, revivendo a esquina com a turma lá, e era muita alegria, tinha birita, mas terminava na alegria e na birita. A violência não chegava. Diferente hoje, alguns shows aí, dependendo do tipo musical... tem show hoje que, né, todo show termina... tem uma briga, tem uma confusão. O pessoal saía antigamente, em Campina Grande, quando tinha várias boates, Campina tinha entre 10 a 12 boates, movimentando bem. O pessoal que chegava de fora, as próprias pessoas daqui mesmo, chegava numa boate, estacionava o carro ficava ali, e ele circulava em todas as boates a pé. Até de madrugada não existia nada. Era um tempo de paz e amor. A música ajudando, lógico, né? Bom, a gente tá próximo de onde eu imagino que isso acontecia, porque hoje quando a gente passa ali, perto da Maria Fumaça, onde vocês tinham a festa ali, né? Perto do antigo Bom Preço, né? Porque ali tem vários ali, né? Armazéns assim, que até tem uns nomes assim, eu acho que tinham outras festas por ali, né? Porque ali é uma espécie de um centro turístico. Ali é a Estação Velha de Campina Grande. Essa parte das festas, assim, eu percebo muita diferença, porque eu toquei durante mais ou menos uns 9 anos, assim, como DJ, né? Festa particular no início, e depois comecei a pegar umas festas públicas, né? Mas a minha experiência já é totalmente diferente, porque eu aprendi a tocar com vinil, mas não tocava com vinil, tocava com CD no início, depois migrou pro MP3. Já no pendrive, né? Sim. E aí, por último, agora, eu já tocava com a mesa de som, né? Que é como, inclusive, os mais famosos... Trabalhava com aquele rolos de fita, não trabalhava? Esse eu não cheguei a pegar, essa festa. Nós tínhamos... A gente tinha 4, 5, 6 horas de fita direto gravada. Que tocava, né? Não podia ser... Às vezes ele preparava para a noite todinha, aí já aquela música toda já... dentro do ritmo, para não ocorrer um choque muito violento de uma música muito quente com uma música fria ao mesmo tempo. Entendi. Ele já preparava tudo. E depois que entrou o forró, que o forró começou a ter valor, aí o forró veio e desmoralizou tudo. Estava no rock da porra, aí tome forró nos pés. Que o forró aqui é muito forte, né? É muito forte o forró. Eu percebo muito isso, assim, porque de onde eu venho, quase não se toca forró, assim, né? A gente tem um outro ritmo lá que é bandinha, que é tipo uma música alemã, né? Que é parecida, assim, né? Semelhante. Porque vocês lá no Rio Grande do Sul não tem o forró mesmo, mas tem músicas tradicionais do Rio Grande do Sul tão valorizadas quanto o forró no Nordeste. Só que o forró conseguiu ser valorizado no Brasil todo, né? Com certeza. Mas em termos regionais, o Rio Grande do Sul é muito conhecido, né? Agora, aqui, por exemplo, não é especificamente de um estado, né? Por exemplo, lá, a bandinha, ela é normalmente Rio Grande do Sul e anda até Santa Catarina um pouquinho, assim. Mas Paraná já não deve ter muito. Agora aqui não, aqui são quase que na totalidade, todos os estados do Nordeste, fazem né? o forró, fazem festa de forró. E todo o Brasil faz o São João. E tem isso todo também. Todo o Brasil. Talvez até no Rio Grande do Sul mesmo eles façam, né? Assim, forró, né? Inclusive quando eu mudei pra cá, eu imaginei que a gente tivesse que se vestir de caipira pra ir pro São João. Aí eu descobri que tem aqui, a cidade tem o maior São João do mundo, né? Que é o grande tema, né? Que a pessoa vai como festa comum, né? E lá não, a gente quando faz o São João, que é tipo normalmente ali o dia 23, né? Por aí, Isso. Aí faz ali tipo, aí a pessoa vai vestida de caipira, pinta o dente, umas coisas assim, sabe? Porque é tão distante, de certa maneira, né? Que se usa a data muito mais como uma data comemorativa, né? Como uma festa típica em homenagem à região, né? Aqui já é muito mais enraizado na... Tem as duas partes, né? A Campina Grande, ela vive a cultura do São João e ao mesmo tempo ela prepara o São João como um produto turístico. Sim. Você foi naquela primeira noite que eu lhe acompanhei, a gente foi para o Parque do Povo. Sim, Parque do Povo, Que é um grande espaço cultural, mas voltado para promover e vender a cidade nos outros estados. Aquilo é um produto turístico, então você procura, dentro daquele espaço gigantesco, você procura agradar a maior quantidade
de gostos possíveis. Você, dentro da gastronomia você vê de tudo, do prato típico a cozinha, a pizza, a massa, o churro, passa por uma... Tem 20, no último ano que eu fui barraqueiro, durante 18 anos, no último ano que eu saí de lá, tinha de restaurantes grandes, de grande porte, tinham 22. Fora aquelas barracas menores que chegam a mais de 100, comercializando todo tipo de comida, desde a comida típica do São João até o sushi, o fast food. Então, pelo espaço ser muito grande e a cidade dela tentar se vender como produto turístico no Brasil inteiro, ali no Parque do Povo acaba acontecendo uma grande miscigenação de gostos e culturas, embora que os shows e os motivos e a grande pegada, ela tende a ser cultural, até para poder criar uma base de sustentação para essa festa não se tornar apenas uma festa, um evento como outro qualquer. Sim. Então você perde a graça. Então o cara que está perto de Barretos, ele vai continuar consumindo o peão do boiadeiro, ele não vai ter interesse nenhum de se deslocar da região sul ou sudeste até o Paraíba, no Nordeste, para conhecer algo que ele já tem lá. Sim. A gente tenta dar uma roupagem característica nossa, mas ao mesmo tempo a gente tem a necessidade de ter um produto que seja vendável aos mais diferentes gostos. E nós já somos, né? Já. Hoje nós já somos uma marca reconhecida no Brasil todo como uma das grandes festas turísticas do Brasil. Do Brasil. Em número, um grande evento. E faturamento. Tanto que eu mesmo ouvi falar na festa muito antes de ter qualquer relação com minha atual esposa, né? Atual não, porque eu só tenho ela, né? E só tive ela. Então, passa o atual, né? Cuidado aí para não se vai sobrar problema para mim também. Mas essa festa, assim, ela teve presente na infância de vocês? Participei. São João? O São João. Tem. Quando existia Campina Grande como um grande polo da festa de São João no Nordeste, junto com Caruaru, todas as cidades do interior da Paraíba já faziam o São João. Mas aquele São João na poeira mesmo, né? Era... São João, eu participei de muitos São João, fogueira, assim, em Santa Luzia e outros, Monteiro, em muitas cidades da Paraíba. Ainda hoje eles fazem grandes festas de São João. Mas antigamente eram eles, Campina Grande ia toda, né? Era para o interior. O São João é da raiz do nordestino, né? Picuí tinha uma festa de São Pedro. Lá, o São Pedro lá era mais forte do que o São João. Então as cidades como Campina Grande faziam um excelente São João e Picuí reinava praticamente sozinho como o melhor São Pedro da Paraíba. Mas era aquilo que você falou, aí moleque, aí minha mãe me vestia de matuto, botava aquela roupinha ridícula, a gente ia para fora de casa, sabe? Fazer fogueira, assar milho, soltar fogos, soltar foguetões, queimar os vizinhos, tocar fogo na vizinha, quase morro de apanhar, mas já foi outra época, outra história. Mas é verdade, nós temos essa raiz cultural muito forte. Primeiro, casa com as férias. Segundo, você já vem com a bagagem cultural férias de junho. casa e casa com as férias de junho. Então está feito um ambiente perfeito para a criançada se divertir. Né? As férias e toda uma bagagem cultural que você vem trazendo durante a sua infância toda, combina com a festa de São João, que junta a vontade de brincar, a quadrilha junina, que era muito divulgada nas escolas, que era um evento que existia durante o mês de junho, né? E ainda tinha mais as guloseimas e os fogos. Então, relatando a minha infância, eu achava a época um espetáculo. E quando cheguei na juventude, a possibilidade de você, dentro da Paraíba, frequentar vários São Joões em cidades vizinhas, assistir os mais variados shows das bandas de forró que tivessem sucesso na época. 97, o primeiro ano que eu fui para o Parque do Povo como empresário, que eu montei um tábua de carne dentro da estrutura do Parque do Povo, nesse movimento, seu Félix, do forró que havia estourado pelo Brasil afora, capitaneado pelas bandas de Fortaleza, foi o ano da banda magnífica aqui de Monteiro ganhar visibilidade nacional, com Valquíria cantando. Eu morava em Recife, naquela época eu estava em Recife, estava com um restaurante em Recife e vinha para Campina Grande para trabalhar no final de semana no Parque do Povo. E em Recife só dava a banda de Monteiro. Eu ia até perguntar. Magnífico era sucesso internacional. Magnífico Zé de Monteiro. Agora você falou que Picuí faz o São Pedro, né? Como outras cidades fazem também o São Pedro, né?
Mas Queimadas faz uma festa que nem é São João nem São Pedro, né? A festa de Reis, né? Mas não é na época do São João, não, né? Não, é em janeiro, Reis é em janeiro. E é? A festa dos Reis é em janeiro, depois do... É uma festa famosa que tem em Queimadas? Não sei, eu sei que a festa de Reis é em janeiro. Eu não sei porque... Tem uma festa que agora você me pegou, não me lembro. Eu já fui para uma festa grande em Queimadas, agora não me lembro se... durante o período de São João, não, acho que é... Mas eles não têm uma festa no São João, uma festa... Não sei. Então eu atrapalhei com essa festa. A festa de Reis, que era a festa de Reis. É em janeiro. Então é em janeiro. É em janeiro. É porque aqui é uma região muito, assim, quase na sua totalidade, muito católica, né? Isso quer dizer, você pega essas festas culturais assim populares, você olha que o início dela, o pontapé inicial, tá ligado com a igreja. Foi uma coisa que eu percebi, assim, muito forte depois da minha mudança para cá. Porque realmente assim, é uma região muito próxima da religião e especificamente da Igreja Católica, né? Isso. Claro, tem todas as outras religiões, né? Religiões de matriz africana, Igreja Evangélica, tem tudo, mas na sua maioria eu percebo que Igreja Católica é a mais forte. Se você né? for para as festas juninas do mês de junho, os 3 grandes datas do mês de junho são os 3 santos da Igreja. Santo Antônio, São João e São Pedro. Santo Antônio na época dos Dias dos Namorados, que eu me esqueci a data. São João dia 23 e São 12, Pedro né? dia 29, no final do mês. É mesmo. E fecha o calendário completo das festividades juninas. Parecidas, com as mesmas características de fogueira, de São João, de São João, de comida de milho, de forró, de fogueira, de quadrilha, de casamento matuto, queima de fogos. E agora, o Júlio tocou num ponto que eu sei que aqui entre nós três é um ponto Entre assim... nós 3 com a câmera gravando, vai lá. Mas os que nos ouvem e assistem, né? Mas comidas, assim... Quais são as comidas que vocês lembram que o Júnior falou agora nessas comidas? Eu falei, comida é uma coisa que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Assim, na infância de vocês... Quais, isso não só infância assim, mas comidas típicas que vocês tinham muito presentes na infância, adolescência? Olha, eu vou lhe responder, mas ao contrário. Sim. Não é da que eu mais gostava. É da que tu menos. Da que eu menos gosto até hoje. É cuscuz com leite de coco. Cuscuz. Eu acho que a mãe fazia porque... Tinha muito menino lá em casa, era grande a tropa. Né? Quando fazia o cuscuz, metia o leite de coco dentro, aumentava mais ainda o cuscuz, né? Que não era nem esse flocão, né? Era o cuscuz mesmo. Sim, que já é diferente, né? O cuscuz é uma massa a mais, né? Mas não sei o que lá, mas não é o flocão é melhor. E tu, eu gosto de cuscuz. A gente falar de comida afetiva, de lembrança do passado... Acho que o cuscuz até hoje é muito presente lá em casa. Veio da infância e me acompanha até a maturidade. É o famoso cuscuz com carne de sol, cuscuz com queijo, cuscuz com manteiga, cuscuz. O leite de coco era bom também. Lá em casa, eu fiquei só com leite de coco, né? Do outro jeito, hoje com leite de coco eu não consigo comer, mas com qualquer outra coisa... com queijinho. Mas pronto. Aproveitando de não gostar, eu gosto. Mas assim, como... Eu sou da gastronomia, o meu ganha-pão vem de empresas de restaurante e como representante de classe também a gente vê uma movimentação de pessoas querendo empurrar no turista um gosto que o turista não assimilou e não comprou e não vai comprar nem tão cedo, que é a venda de comida de milho. Comida de milho? Em grandes eventos. Você não se vende comida de milho. Não é porque o empresariado não queira, a gente tenta, a gente coloca no cardápio, o cara prova e não gosta. Me dá só um exemplo, gente, só para eu... Quem já tomou pamonha com uísque? Não dá. O problema é esse. Não acompanha uma bebidazinha, não acompanha a bebida. Eu vejo os puristas reclamando do Parque do Povo, porque as barracas de Parque do Povo não vendem comida típica. Epa, vamos lá, qual é a comida típica que você quer que venda? Porque a carne de sol vende e vende bem. Né? O queijo de coalho vende e vende muito bem. O bode guisado, a assado, a codorna, a ribaçã, que é proibida, que o Ibama não... Mas vende e vende muito bem. O arrumadinho, né? O baião de dois, o rubacão, a gente consegue vender bem. Agora, a galinha de campo. Agora, eita, falar um palavrão.
Pamonha e canjica à noite pro cara tomar com uma dose de uísque com um não copo de dá cerveja, não desce. Nem com Coca-Cola, Não é bom. Não desce. E não é por falta de sensibilidade do empresariado, não. É porque ninguém inventa a roda. Você coloca lá para vender. Tem não sei quantas mil pessoas perambulando pelo Parque do Povo à noite, entrando naquelas barracas. Em dia de show, 100 mil pessoas. Muitos empresários. Tinha a pamonha e a canjica para vender e não consegue vender. Por quê? É o empresário que não sabe vender? Não, porque aqui não presta para aquela ocasião. Porque o café da manhã fica lá. É pro café da manhã. É a mesma coisa de você trazer um ônibus de fã-tour, de turista, primeira vez, levar para um lugar bonito, para conhecer a cultura da cidade, conhecer tudo que a cidade tem, e para arrematar você leva o turista de fora para um belíssimo jantar de buchada de bode. Aquela criatura não volta a Paraíba mais nunca. Tem que tomar muito cuidado. Você pode oferecer como uma experiência à parte, uma experiência, se o cara quiser provar, tá lá, mas a refeição dele tá garantida de outra forma. Não tem como não. Não tem. Tanto que o primeiro Eu não sei bode se é que eu comi, lenda ou se é verdade, mas se conhece uma história de Assis Chateaubriand, quando foi embaixador do Brasil na França, ele serviu um jantar aos franceses com jaca dura, né? Ah, sim, Mandou eu soube buscar. dessa história. Não sei se é verdade, mas de qualquer forma a jaca dura ainda é melhor de si. Também não dá certo com bebida. Com bebida não, mas Não dá certo. Mas pelo menos melhor de vender do que buchada. não tem leite, né? Agora uma pamonha com uísque não combina. Combina não. Não combina. Não, é a receita do arroz de choco. A gente... Aliás, a canjica, a pamonha só combina com a canjica. Porque é que o matuto, como é que o matuto, sem ser pejorativo, o homem do mato, o homem rural mesmo, que gosta da comida de milho, gosta do adulto do São João, o que é que ele come no dia de São João? Um prato de canjica completinho e uma pamonha e um queijinho de coalho, café. Pronto. Ele não mistura com mais nada, só isso aí ele está resolvido. E eu gosto dessa mistura. Eu gosto dessa mistura. Dessa uma mistura agora boa. com Você está junto com a família, acende uma fogueira, tem a comida de milho para festejar, para comer, jantar, conversar. Pronto. O primeiro bode que eu comi, seu Félix vai lembrar, foi num São João, lá no sítio dele, e foi um bode cozido. E seu Félix disse que foi o bode, mas eu não gostei de jeito nenhum. Aí depois eu fui comendo outros tipos de bode, claro, depois de morar, né, eu tive experiência, né, mas o cara que vem para um São João, ele vai comer uma vez, não vai ser eu que me mudei para cá, né, que tive outras experiências. É porque quem é de fora não vai entender o que eu vou falar. A gente tem a figura do pai de chiqueiro. O pai de chiqueiro é aquele bode que serviu de reprodutor a vida inteira. Sim, e o cara abate ele já quando ele já está na idade avançada. Não tem cozinheiro, chefe de cozinha do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Paris, de Londres, da Conchichina que tira a catinga daquela carne. É a carne mijada, né? É que eles chamam. Não tem. Bota na panela, você já senta. É dura, fibrosa e catingosa. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Pra só retomar, porque a gente entrou nesse negócio das histórias de festa e tá dando fome, né? fugiu. Aí é perigoso, é um caminho sem futuro. Tem que fazer um podcast desse lá na mesa da granja. Tomando café, né? Agora, assim, das histórias, das antigas mesmo, que é o tema de hoje, que vocês lembram, assim, quais as que mais marcaram a vida de vocês? E que são histórias das antigas, né? As que mais marcaram vocês. Tem alguma que vocês lembram, assim, que vem na ponta da língua e que mais marcou? Pode ser da infância, da adolescência, depois da vida adulta. Marcou mais minha vida, assim, sem ser caso de morte dessas coisas. Sim. Marca a vida de todas as pessoas. Né? Isso não está fora. Mas a que marcou mais minha vida, porque eu tenho, vamos dizer assim, convicções políticas desde cedo. O pai me ensinou muito cedo, quando eu trabalhava no banco, que o Dr. Newton Rick foi caçado pela Revolução de 64. Sim. Quantos anos você tinha? Me chocou muito, 64. Você tinha quantos anos? Eu devia ter nasci em 47, é só fazer as contas, né? 9 anos, 18. Pois me chocou muito. Chocou a mim só não, chocou Campina Grande. Diga-se que ele foi o único político no Brasil caçado que fez uma declaração fez um pronunciamento para deixar o poder.
Isso marcou muito, porque ele era um prefeito Ele fez o que pronunciamento... oferecia uma visão moderna para a cidade. Ele trouxe Urban Mallory para o Brasil, para Campina Grande, trouxe Vale Nordeste, trouxe Candy, que fabricava tubos, trouxe muitas empresas para Campina Grande e foi arrancado do poder de uma maneira muito, muito, muito triste, né? Como comunista, como nunca teve nada, como já nasceu rico, já era, né? Mas era um homem muito bom. Não que tenha marcado outras pessoas tanto como me marcou, mas é porque eu já tinha uma convicção política naquela época. A arbitrariedade do poder militar local. Simples assim. Um cara rico, empreendedor, nunca pensou em comunismo como meio de vida dele, nem divulgar comunismo, nada. Ele devia ter no máximo algum livro, como toda pessoa inteligente deve ter. Ler todas. Você quer ter uma visão do mundo, então você tem que conhecer todas as faces do mundo. Do comunismo ao capitalismo, você tem, para poder emitir uma opinião balizada, você tem que conhecer de tudo. Você não pode ser aquele burro de carga que você olha só para um lado. Você lê e escuta só aquilo que o seu chefe político, ou aquele seu mito político, diz que é o certo. Você tem que ter bom senso e saber medir. Eu acredito, eu li pouco sobre a história de Newton Rico, mas eu acredito que foi por uma arbitrariedade de um poder militar local que casquetou que ele era comunista e usou como pretexto para caçar do poder, talvez aquele que fosse um dos maiores prefeitos que a cidade de Campina Grande deixou de ter. Pelo que, o que se comenta também, sabe, Júnior, que esse poder militar aqui, que seria, no caso, o comandante não sei se na época se era o 32º Batalhão de Engenharia, um negócio assim. Eu não entendo muito dessa terminologia dos militares, mas ele foi quem garantiu esse pronunciamento de Newton Rick. Isso que eu ia perguntar. O comandante aqui, ele garantiu. Não foi o local, mas ele, foi algo... ele arriscou, inclusive, para dar a última voz a ele. para ter dado essa garantia. Júnior, tu tem alguma história que te marcou das antigas? Tem, assim, falar de travessura de infância essa hora, não. Tem o Não, fechamento do banco do Paraibano, né? Na época que o banco fechou, era justamente naquela idade de rebelde sem causa. Você está com 16, 17 anos, você quer contestar tudo, quer contestar o pai, quer contestar a mãe. E nessa época, quando eu pensei em contestar alguma coisa, ficou o pai e a mãe sem emprego. E eu ia contestar o quê? Sim, com o fechamento do banco, né? Foi quando os dois foram demitidos pelo Jornal da Globo. Família de classe média, meu pai gerente de banco, minha mãe quase no mesmo nível de ascensão dentro da empresa, uma renda familiar confortável, granja, apartamento próprio, granja e uma casa na praia. Então você tinha estudando em escola pública, em escola particular, na época o Pio Décimo Marista, então você estava com a vida toda organizada. E de repente assistindo o Jornal da Globo aparece, né? Aquele negocinho da Globo que vai, atenção, intervalo, como é? É o plantão de... É o plantão, o plantão, no meio. Aqui, atenção, governo de Collor. Banco Central decreta liquidação extrajudicial dos seguintes bancos. Paraibano, Banco do Ceará, depois foram mais, mas nesse primeiro pacote acho que foi o Paraibano, Ceará. Eu não sei se foi o Banco do Rio Grande do Norte ou foi o Banco do Pernambuco, o Bandep. Mas lá em casa ficou todo mundo assim, hein? E aí? E agora? E agora? Aí foi quando surgiu a ideia de abrir um restaurante. Então a minha fase de contestação foi dentro do balcão, sendo barman dentro do restaurante, que eu não reclamo, acho bom até hoje, deu certo. Né? Fazia caipirosca, servia bebida, fazia os sucos, lavava os copos e ainda ganhava um saláriozinho no fim do mês. No final do mês. Vocês entraram nesse assunto política, eu vou só aproveitar, tem um pouco de opinião e talvez um pouco de informação nessa fala. Mas vocês acreditam que depois de Bolsonaro, porque na minha visão o pior presidente que nós tivemos até hoje, eu imagino que tenha sido ele. Talvez algum outro durante a ditadura, não sei. Mas vocês acreditam que Collor, nessa situação aí, foi um dos piores também? Sempre se igualam. Esse aí, porque não acabou, esse que a gente está hoje, a gente não tem não tem como ir, porque não acabou ainda, né? Mas o que fez até hoje, não acabou ainda. Então, nós temos... Ele tem, nesse peso e medida, tem a pandemia, que de qualquer maneira mexeu com todo mundo. Mas, vamos lá. Gasolina.
dobrou. Energia elétrica, volta da inflação aos 2 dígitos anuais. Os 2 dígitos pesados, eu acho que vamos fechar a inflação. Alguns preços aí eu tenho, no meu setor, algum de insumo já chega a 47% acumulado de janeiro até aqui. Desemprego, taxa de juros volta a crescer. Os juros futuros hoje estão sendo negociados a 10% de taxa Selic. Não é oficial ainda, mas os futuros o mercado já está trabalhando com 10%, e o que é pior, mesmo com o aumento desse juro, o futuro sendo trabalhado já a 10%, a Selic atual hoje é 7,5%, já está com 2,5% na frente, mesmo assim o dólar não recua, continua alto. Essa política equivocada de preço da Petrobras, eu sou a favor do livre mercado, mas desde que o governo regule alguma coisa. Então você não pode dolarizar tudo que uma empresa que é metade estatal e metade privada, vamos dolarizar para você criar num país 2 tipos de cidadão. Você, de um lado, você tem o acionista da Petrobras, que deve estar morrendo de achar graça, e do outro lado você tem uma imensa maioria de otários, no qual eu me incluo, que estamos bancando essa farra. Então tem muita coisa para ser avaliada nesse governo. Eu não gosto de fulanizar, porque o nome da pessoa lá, o fulano, o Bolsonaro, o Lula, o Collor, eles morrem, mas os governos eles ficam. Sim, até. Entendeu? E o que fizeram... E o que fizeram fica. Então eu gosto muito de fazer a análise do governo. Eu não tenho muita fé no que a gente vai receber ao final desse governo pelos fatores. Eu gosto de atacar os exemplos e os fatores que estão dispostos. O que ele faz ou deixa de fazer, fica para o cercadinho dele lá e que faça um bom uso daquelas palavras, daquelas grosserias que fala. Eu acho que ele agride o mercado quando ele fala algumas coisas, né? Agride, afasta os investimentos por medo de uma instabilidade política, mesmo que não exista, que eu não acredito que vai. Mas quem está lá fora, que não conhece a história do Brasil, nem sabe o jeito do brasileiro trabalhar e viver, quando vê um presidente falando em quebra institucional, em ataque aos outros poderes, de qualquer maneira aquele investidor acende o sinal vermelho. O Brasil não é um ambiente muito favorável aos negócios. Nós temos 27 estados da federação, cada um regulando o seu principal imposto, que é o ICMS, de forma diferente. Então é o que eu chamo de manicômio tributário. Eu não vi nenhuma movimentação desse governo em dar uma solução, não agora, vai dar ao mínimo uma solução futura para isso, uma uniformidade de tributo, a gente não tem. Nós vamos continuar com esse manicômio durante muito tempo. Então, eu prefiro não fazer a avaliação agora, mas todos esses fatores que eu falei aqui, enumerei, nada disso é positivo. Existe uma pretensa liberdade econômica para as empresas, que foi matéria de programa de governo, e que a gente conseguiu avançar alguma coisa de desburocratização, de uniformização, facilidade de fechamento e abertura de empresas, alguns avanços na área trabalhista para a empresa. Mas a gente, na contramão disso tudo, nós temos dolarização da economia, precarização dos meios de trabalho, volta da inflação pesada, que não desemprego leve... e redução do poder de compra do trabalhador, que acaba afetando a vida das empresas. Porque na hora que você reduz o poder de compra do trabalhador, não você atinge consome. o mercado consumidor como um todo. É complicado. Eu acho que você faz uma pergunta muito oportuna, né? Porque no momento as pessoas gostam de fazer pergunta. Quem é que você acha que é um presidente ideal para o Brasil? Lula ou Bolsonaro? Ainda bem que você não fez essa pergunta, porque a resposta é muito fácil. Mas você fez uma pergunta que você traz Bolsonaro e Collor. Um foi cassado, o outro, lamentavelmente, não foi até agora. A diferença entre eles é muito grande, muito grande. Collor foi um desastre econômico. Foi um aventureiro na economia, causando mortes pelo bloqueio da poupança e das contas de depósito nos bancos. Muitos brasileiros suicidaram-se e não aguentaram ficar sem o dinheiro, pelos compromissos que tinham, né? Mas esse outro, esse da agora, esse Bolsonaro, é desastre econômico, é desastre social, é desastre ideológico, que tem uma ideologia baseada na violência, no golpe, na ditadura. Desrespeita
apesar de dizer que respeita as famílias, que tem fé em Deus, que respeita Deus e as famílias, dentre outros grandes defeitos. Podemos dizer que Bolsonaro é só defeito. Dizem que o ser humano tem defeitos e virtudes. Bolsonaro não consegue encontrar uma virtude. Eu não consigo encontrar uma virtude em Bolsonaro. Então tá, pessoal, vamos fechando mais um episódio. Muito obrigado, seu Félix, pela participação. E Júnior também, muito obrigado. Eu que agradeço, filho. Bom, bate-papo bom desse. Deu pra dar muita conversa, né? Me senti muito à vontade, ficaria mais à vontade ainda se não está sendo gravado, né? Né? Mas eu tô entre 2 genros, 2 filhos, né, que são responsáveis pela minha filha, e você imagina é responsável por mim também. Né? Então tá. Pessoal, a gente fechou mais um episódio do Bate-Papo. Você pode nos ouvir pelo Spotify, pelo Deezer e também nos assistir pelo YouTube. Valeu, tchau, tchau.